Olá, boa tarde. Não? Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui nesse encontro. Emoção mesmo muito grande. Acho que toda a minha vivência, eu tenho 40 anos e trabalho com crianças afastadas da família, mas sempre trabalhei ou em acolhimento institucional e agora há mais de 20 anos com acolhimento familiar. Quero dizer que a sensibilidade que percebo no encontro dessa natureza, então, em nome da Sara, cumprimento a todos. O interesse da Alana em conhecer o tema, para poder melhor interpretar, eu acho que isso faz parte da sensibilidade do encontro dessa natureza. O Iberê, a Isabelle, que me antecederam. Iberê pela contextualização, que creio que me ajudará muito no que eu vou falar. Os grupos de apoio à adoção deste nosso país, que tanto trabalham de forma a garantir a convivência familiar das crianças, com o sistema de garantia de direito e as crianças e adolescentes, motivo maior do nosso trabalho, interesse, né, de todos nós em efetivação dos seus direitos. Dizer que, neste momento, o que carrego comigo e do lugar que falo, eu trabalho como coordenadora do Plano Municipal pela Primeira Infância, onde a prevenção me leva hoje a um grande interesse para que a gente tenha cada vez menos crianças sendo necessária a separação dos seus pais. Eu destacarei 3 pontos para a nossa discussão, de que famílias falamos e por que o marco legal e o destaque da convivência familiar e comunitária, e 2 pesquisas, sendo uma delas a do meu doutorado. Eu acho que quando nós falamos em famílias e o circuito de abandono, né, que aparece no nosso país, faço referência ao livro do Renato Pinto Venâncio, que traz as suas informações muito importantes a partir da pesquisa de doutorado feita ouvindo as próprias famílias, uma coisa que difere de quando nós ouvimos administradores contando histórias de famílias, e quando as próprias famílias dizem o que tem sido nesse nosso país viver com a pobreza e a vulnerabilidade, sendo que a fragilidade que representa uma criança no seio familiar tem sido o motivo da retirada. Então, o nosso grande compromisso, então, em entender o que acontece e trabalhar cada vez mais para que, em primeiro lugar, as crianças tenham o direito a viver com os seus pais e em família. Essa história contada por ele mostra que, naquele momento, né, um grande estigma em relação aos pobres, onde as crianças eram deixadas, né, na roda dos expostos, mas lá não só os filhos dos pobres, mas também aquilo que a sociedade, com grande preconceito, mulheres onde tinham filhos sozinhas, independente da classe social, também eram deixadas as crianças na roda, mas também o quanto que os pobres, a eles era tido acusações de irresponsabilidade e desamor, começando ali uma origem de uma perversidade institucional que podemos dizer que muitas vezes encontramos no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Então, desde o século XVII e XIX, né, a forma dos pobres conseguirem apoio era abandonando-os. E muitas vezes, esse livro retrata esse momento, mas no século XXI, quantas e quantas vezes o desespero leva as pessoas a entregarem os seus filhos. As famílias, então, pesquisadas não viam a assistência como um ato de desamor, ela, pelo contrário, ela percebia, né, aquilo era um momento extremo de amor. Muitas vezes a entrega de um filho na roda significava a possibilidade da vida deste filho, e esse abandono muitas vezes aí interpretado como desamor. E, sob o prisma da longa duração, podemos dizer que a assistência social é secular incapacidade, muitas vezes, da cultura oficial em compreender a forma de organização das famílias pobres e o quanto a assistência não chega até elas e não são prioridades, como o Dr. Iberê colocou, nos orçamentos dos governos no nosso país. Eu acho que essas são imagens que todos nós conhecemos, eu trabalhei com isso, né, há 40 anos atrás,
mas quero falar a partir do novo, como que o acolhimento familiar surge e como ele vem tentando atender a todo esse movimento que surge na década de 80, onde todos nós dizíamos precisamos trabalhar as famílias com as suas reais necessidades, e temos aí a Constituição Federal, trazendo um novo lugar para a família, a base da sociedade merece atenção especial do Estado, e toda a complementação das leis, trazendo a luz cada vez menor no ato do nosso trabalho social, de frente e junto com cada família. Mas o que eu quero trazer de tudo isso é essa questão de uma Constituição do tipo dirigente, onde ela deve, né, enunciar as suas diretrizes, os programas que precisam ser seguidos pelo Estado e pela sociedade, tendo essa tarefa primordial de exercer um governo com bases em planejamento. Por isso, planejamos e devemos planejar a curto, médio e longo prazo, a partir de planos como o que eu vou fazer referência daqui a pouco, que é a convivência familiar e comunitária. E realmente construímos um Estado voltado para a efetivação de políticas e não um governo pela lei. Significa a construção coletiva, estabelecer igualdades, respeitando as diferenças, igualdade de oportunidades, muito bem dita pela corrida, né, pelos nossos palestrantes anteriores, o acesso irrestrito de todo cidadão aos seus direitos fundamentais de forma equânime. Mas já começa a aparecer aqui algumas características que o acolhimento familiar deve prezar e tem procurado prezar desde o início da concepção de um trabalho dessa natureza, que é a participação popular, palavras imprescindíveis no estabelecimento de um Estado democrático de direitos, apropriação de novos valores, mudança cultural, lógicas dialéticas, nesse saber, vivência, apropriação e mudança. Nós vamos aprendendo a cada dia a realizar um trabalho dessa natureza, mas também tendo o cidadão fazendo parte de uma comunidade de intérpretes da Constituição Federal, podendo de cada um do seu lugar, seja família de origem, família acolhedora, profissionais, poder utilizar tudo o que esta Constituição permite para a garantia desses direitos. Então, entendo que todos nós somos operadores do direito a partir do momento em que utilizamos o direito no dia a dia do nosso trabalho. E com isso, o que a Constituição espera é que possamos construir no nosso Estado democrático de direito sujeitos coletivos, sujeitos políticos, que eu tenho percebido e espero até o final da minha apresentação mostrar o quanto as famílias acolhedoras, e creio eu que as famílias adotivas, ao participarem da vida das crianças, num conjunto, né, com a sociedade brasileira, se transformam nesses sujeitos coletivos em lutas que precisamos garantir para que realmente a democracia seja uma responsabilidade de todos. Então, eu percebo que, é claro, uma Constituição dessa natureza é no processo e não no fim, né, que está a sua riqueza, porque nós temos aprendido a sentar nos conselhos, a dialogar, a pensar políticas públicas de forma geral. Então, os nossos marcos, e aí trago então o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, para mim, uma grande referência, junto com as diretrizes da ONU, com as orientações técnicas do Serviço de Acolhimento e a tipificação nacional que vai dando ao acolhimento familiar esse lugar de política pública. Temos os grandes avanços ainda que continua a existir nas políticas de primeira infância, trabalhando no sentido de que, principalmente de 0 a 6 anos, nenhuma criança esteja fora da família, mas que de toda e qualquer idade, uma criança possa, e um adolescente também, viver o seu direito de convivência familiar e comunitária. Mas fazendo um breve retrospecto, a partir do Correio Brasiliense, 2002, trazendo aí a resposta, né, desta Comissão de Direitos Humanos, é que a gente começa a contar as crianças que estão nos serviços de acolhimento, antigamente chamado de abrigos, hoje de acolhimento institucional, casas de passagem, casas lares, repúblicas para os maiores de 18 anos e acolhimento familiar. Com essa primeira contagem, que a gente diz como é que isso, né, só pode existir a partir desta época, é que a gente começa então a ter um grande movimento nacional
em busca de, a partir de um plano, poder garantir o direito que o CIPIA, naquele momento, trazia como o direito mais violado das crianças e adolescentes. Porém, ela traz uma questão de uma pesquisa amostral, onde 589 abrigos foram pesquisados, a pesquisa realizada pelo IPEA. Eu digo que um grande marco na história das crianças institucionalizadas no Brasil, onde 19.373 crianças começam a mostrar um novo cenário, onde muitas pessoas pensavam que crianças e adolescentes que estavam nos abrigos naquela ocasião eram órfãos e abandonados. E mostrava que não, 86,7% tinham família. Começava aí uma nova jornada nas políticas públicas brasileiras. 58% mantinham vínculos familiares, 24% estavam abrigadas por pobreza, então um fato declarado inconstitucional, apesar de hoje muitas vezes a palavra ter sido mudada por negligência, e isso nós temos que tomar bastante cuidado. 52% há mais de 2 anos ali e 43% sem processo judicial. Então podemos dizer que uma longa caminhada de organização, que é o que a gente pode verificar que tem sido feito nesse país, haja visto que a Isabela acabou de mostrar também, o quanto os nossos dados, né, já estão mais organizados e creio eu que temos condições de levar isso adiante. Essa pesquisa, ela reforça ainda o Plano Nacional e que tem, então, como um dos produtos do plano, o compromisso de uma pesquisa universal que é feita, então, pela Fiocruz em 2010, em 1.229 municípios, sendo que neles constatava 36.929 crianças em acolhimento institucional e 932 em famílias acolhedoras. Como a Isabela disse, até hoje esses dados estão sendo limpos, né, porque a interpretação do que traz a teoria também vai contribuindo para um melhor consenso de dados dentro desses sistemas. E nós vamos, então, trabalhar com outro ganho que tivemos com convivência familiar e comunitária, a partir da Lei 12.010, que foi a mudança do artigo 25, onde entende-se por família natural, né, não só a comunidade formada pelos pais, mas entra também a questão da família extensa, formada aí por parentes próximos com quem a criança convive e mantém vínculos, trazendo aí a possibilidade de que a gente passasse a reconhecer de forma legal a possibilidade da inclusão dos pais, além dos seus pais, aquelas pessoas que convivem com as crianças e são também família para elas, os seus avós, os seus tios. E dentro disso nós temos aí uma gama de livros hoje, de documentos históricos, né, que precisamos levar em consideração, e eu não posso deixar de fazer menção ao Grupo de Trabalho Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, iniciado pela Cláudia Cabral, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, com o Ministério do Desenvolvimento Social, hoje chamado de Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitário, coordenado por Patrick, onde nós temos hoje uma representação nacional muito grande, um compromisso nesse trabalho. Mas entrando já, falando de família acolhedora, nós temos que dizer que esse é um serviço que organiza, então, o acolhimento na casa de crianças e adolescentes como medida de proteção, então não é uma escolha das famílias fazerem essa colocação, ela é uma medida protetiva em residência de famílias acolhedoras cadastradas, e ele é previsto que seja acolhida a criança até o retorno à sua família de origem ou extensa e na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção. Eu quero deixar claro aqui, hoje o doutor Iberê até disse, né, de que Campinas, a partir do SAPECA, da Prefeitura de Campinas, ele há mais de 20 anos realiza esse trabalho, um dos serviços mais antigos em funcionamento no Brasil. Quando nós fizemos o primeiro evento internacional em 2005 para tratar desse tema, eu me lembro que nós trabalhávamos muito que o que tinha de resultado positivo do nosso trabalho, como indicador positivo, era somente o retorno à família de origem ou à família extensa.
Com o grande movimento do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e aquilo que a gente aprende a cada dia, eu me lembro da Maria Antonieta nesse evento falando muito comigo, porque para nós o que tinha de resultado era a criança voltar para a sua família de origem. Hoje, esse é ainda o nosso maior trabalho, mas o quanto hoje, quando isso não é possível, nós estamos mais maduros e trabalhando intensamente para entregar essas crianças do acolhimento familiar aos pais adotivos, aos pais por adoção, e dizer que o quanto a gente tem visto resultados positivos quando não é mais possível a possibilidade. Então, digo e aprendo a cada dia e acho que esta nossa integração e essa nossa luta pelo direito à convivência familiar e comunitária tem que ser uma luta de mãos dadas. O quanto o Família Acolhedora hoje garante a convivência institucionais no nosso país, precisam trabalhar com educadores de referência e o quanto as crianças precisam ser cuidadas, não importa onde elas estejam, porque nós nos tornamos humanos pelo cuidado de outros seres humanos. Então, todos nós que trabalhamos pelo bem-estar, pelo direito à convivência familiar e comunitária, precisamos trabalhar de mãos dadas, independente do lugar onde nós estamos. Mas o que eu quero deixar claro é que esse serviço, ele é responsável hoje por divulgar, por selecionar, por capacitar, por cadastrar, por acompanhar as famílias acolhedoras, bem como realizar o acompanhamento da criança e do adolescente acolhido e de sua família de origem. Por isso digo que ele precisa ser alinhado à Constituição Federal, aos seus princípios, para que a gente possa, eu às vezes faço até a referência ao que a gente conhece daquele equilibrador de pratinhos, né, que existe no circo, onde vários pratos giram ao mesmo tempo e todos eles precisam girar de uma maneira que nenhum caia. E isso é o sistema de garantia de direitos, onde todos nós juntos vamos trabalhar para que a criança e o adolescente seja protegido, independente do espaço em que ela está naquele momento. Mas o acolhimento familiar, ele passa então a constar no ECA, no ano então de 2009, a partir de 2010, não só a constar, como também que ele esteja sendo o primeiro serviço de medida de proteção a ser para uma criança afastada da família. Com isso, é importante entender que a família acolhedora no Brasil não é a família extensa, ela é uma família onde a criança não conhece, e é aquela que voluntariamente tem a função de acolher em seu espaço familiar, pelo tempo que for necessário, tanto a criança como o adolescente, que para ser protegido foi retirado de sua família, mas nós vamos respeitar a sua identidade, a sua história, oferecendo-lhe então todos os cuidados necessários, assegurando a convivência familiar e comunitária. Os dados hoje no Brasil foram já também mostrados pela Isabelle. Hoje, pelo Censo SUAS de 2018, consta 33.146 crianças e adolescentes, sendo 8.686 na primeira infância, então 26%. Dessas unidades, né, nós temos 2.834 acolhimento institucional, 31.769 crianças e adolescentes acolhidos. Podemos notar que o Família Acolhedora ainda é uma política que precisa ser mais valorizada e incentivada no nosso país. Temos somente 332, mas posso dizer somente frente ao número, mas que teve um acréscimo, né, um crescimento nisso nos últimos anos. 1.377 crianças acolhidas, 1.625 famílias acolhedoras. Podemos mostrar aqui já um dado importante, que 40% das crianças institucionalizadas ficam até 6 meses, sendo que no acolhimento familiar isso ocorre em 82,5% das crianças que ali estão, mostrando uma vez mais o trabalho em rede tão importante para um aceleramento com qualidade. E isso vem sendo mostrado pelo acolhimento familiar, mostrando também que desses 312 são governamentais, 20 são organizações da sociedade civil,
para mim também é uma interpretação do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que tem trazido para a alta complexidade também em muitos municípios a responsabilidade do Estado na execução direta desses serviços. 312 regulamentados por lei municipal, 140, como eu disse, ali de 2015 a 2018, né, foram implantados, 313 passam recursos financeiros como uma bolsa auxílio para as crianças, para o gasto das crianças, e também 81% desses serviços estão na região Sudeste e Sul, com predominância, então, na região Sul. Vou falar um pouquinho agora da minha pesquisa de doutorado, onde quem tem interesse em receber esse livro pode falar comigo. Já foram distribuídas 40 mil cópias gratuitas. Nesse momento, agradeço a Paulus, entidade de assessoramento da política de assistência, que permitiu que esses livros fossem impressos e distribuídos, então, por nós mesmos, e também nos eventos aí do Unicef, MDS, seminários, para que possa relatar um pouco mais sobre esta política tão nova ainda no nosso país. Então, por que acolher crianças e adolescentes em famílias acolhedoras? Essa modalidade de atendimento, ela reflete um compromisso de possibilitar às crianças e adolescentes que necessitam de uma medida protetiva, uma atenção familiar mais individualizada. Essa atenção é muito diferente quando ela está num serviço de acolhimento institucional, onde tem um profissional para várias crianças, e imaginemos uma família em torno de uma criança ou de grupo de irmãos, podendo então ser atendida de uma forma que a convivência, então, em comunidade, possa oferecer também a oportunidade de usufruir das suas relações e dos recursos. É muito diferente, uma criança convive diariamente na família com o uso de dinheiros, com a ida ao supermercado, a ida a um shopping, a ida a um aniversário, a uma igreja. Ela convive na comunidade de forma a aquilo que realmente é um aprendizado, como infelizmente muitas vezes no acolhimento institucional, a criança, quando percebe o sapato está lá, quebrou um vidro, o vidro aparece na janela, ela não tem essa lida com o dinheiro, e com 18 anos a gente percebe aí o quanto ela já precisa viver em sociedade, sendo que infelizmente nem sempre ela pôde viver isso antes. E junto a isso tudo, nós vamos garantir a transitoriedade da medida, o intenso trabalho, então, com a família de origem, visando o retorno ao convívio com as mesmas. Esse trabalho, ele é inovador, é comprometido com os direitos de cidadania, e ele tem o desafio de vencer essa cultura consolidada de institucionalização. O que eu percebo é que no acolhimento familiar ele também fornece a possibilidade não só dessa convivência familiar como comunitária, por tudo aquilo que eu já comentei, mas ele provoca também uma reflexão de situações que envolvem crianças e sua família no contexto social. Quando eu acolho uma criança, eu provoco o meu vizinho, eu provoco a igreja onde eu participo. É diferente de eu passar em frente de um serviço e não saber quem são essas crianças e como elas estão vivendo. Ao passo que, com uma família, com essa criança na comunidade, as pessoas são obrigadas a perceber que temos crianças que necessitam do nosso cuidado. Também para os profissionais, nós percebemos que o trabalho em rede ele é muito importante porque ele provoca uns aos outros, e nós vamos vendo que pequenas várias ações no conjunto vão compondo essa proteção integral. Por quê? A escola, a saúde, a convivência em todos os espaços passam a ser corresponsáveis pelo cuidado dessa criança. Eu percebi que na minha pesquisa, ao perguntar para as famílias acolhedoras se elas já tinham esse aprendizado com elas disseram que não, que elas achavam que esse aprendizado de um amor incondicional, o amor que você vai dar e não querer em troca, mas se a criança depois disso permanecer com vínculos, ótimo, senão nós fizemos o possível.
impossível de um amor sem posse. E ele diz que ela aprendeu isso na situação de acolhimento, porque isso está implícito, sempre soubemos que não ficaríamos com a criança. Então quer dizer que a situação exigiria um aprendizado, a gente ia ter que aprender a lidar com a situação. Então as famílias acolhedoras conseguiram mostrar que com esse acompanhamento elas foram aprendendo a deixar partir e abrir a sua casa para novas crianças. Eu vou pular um pouquinho, porque vejo que o meu tempo não está, já está indo para o final, mas só dizer que as famílias acolhedoras, é importante dizer que é evidente que no momento da procura dessas famílias, existe um impulso de solidariedade. Mas uma coisa que eu quero deixar muito claro é que desde o primeiro momento desta família acolhedora no serviço, até o momento da saída e da renovada, novamente uma criança na sua casa, as famílias percebem que elas saem do impulso da solidariedade e acrescentam a ele o impulso e o trabalho de cidadania. E que esse compromisso social aparece desde o primeiro momento na fala das famílias, na construção desses sujeitos coletivos e sujeitos políticos. A crença na possibilidade de mudança do ser humano também aparece em todas as famílias com quem eu conversei na pesquisa, e a gente percebe que esses cuidados, eles se relacionam não só ao âmbito afetivo, mas também no campo da ética, intimamente articulada à ética da justiça. É um conjunto de corresponsabilidade combinada no cuidado da criança. Mas nós percebemos, então, o quanto a comunidade completa este viver humano, porque é nele mesmo que a educação da criança se completa, e ele, a partir disso, nós vamos percebendo o quanto o Estado deve conferir à criança e ao adolescente esse direito de viver em família e de viver em sociedade. Mas uma outra questão que eu acho que é muito importante ser falada é a questão da criança. A voz da criança e do adolescente precisa ser a expressão do cuidado e da proteção de adultos que a considerem um ser em condição peculiar de desenvolvimento. Essas questões precisam ser levadas por todos os profissionais e por todas as famílias, porque é isso que vai levar a criança a ser ouvida e poder ser entendida naquilo que ela necessita para a sua própria vida. A partir dessa pesquisa, eu percebo o quanto que sugere, né, que essa visão da criança deve ser levada mais em consideração quando se pensa no desenvolvimento de um serviço de acolhimento familiar. Isso não significa, e eu acho que esse é o ponto muito importante, que as crianças sempre sabem o que é melhor para elas em determinados momentos, mas elas têm opiniões muito claras que podem ser usadas para ajudar a pensar em maneiras pelas quais o acolhimento familiar pode ser mais bem aplicado e melhor desenvolvido. E creio que em toda e qualquer política pública a criança precisa ser ouvida. Recentemente, eu tive a oportunidade de ser procurada no serviço por uma criança que tinha ficado conosco um período e agora, com mais de 20 anos, ela voltou a fazer contato porque queria conhecer a família acolhedora, rever a família acolhedora. E disse para nós o quanto, naquele momento da vida dela, com 4 anos, foi significativo o cuidado que foi oferecido a ela até ela poder retornar à sua família de origem. Fomos pegar o prontuário e percebemos que aquela criança de 4 anos ficou 4 meses acolhida no serviço de acolhimento. E o quanto ela tinha para nos dizer do que foi importante naquele momento onde o trauma estava presente na sua vida e o quanto ele pôde ser cuidado e bem cuidado para que ela pudesse viver novamente as relações com os seus familiares. Então, com isso, eu só quero fechar, trazendo aqui a imagem, tão bem hoje mostrada, né, pelos pesquisadores de Harvard, sobre a pesquisa da Romênia, onde mostra no primeiro imagem do cérebro uma criança desenvolvida num ambiente suficientemente bom, e crianças que passaram parte da sua vida institucionalizadas ou viveram sob ameaças ou viveram em abusos, o quanto que esse desenvolvimento neurológico, né, vai influenciar por toda a sua vida. Então, que sejamos nós
adultos responsáveis pela geração que vem, como sempre nos dizia Antônio Carlos Gomes da Costa, que possamos cuidar dessa geração que vem, independente de ser nossos filhos biológicos, pode ser o sobrinho, pode ser uma criança que está próxima de nós, mas que nós adultos possamos cuidar da geração que vem para que tenham não só cérebros coloridos como esse, mas convivências amorosas, convivências que as façam acreditar no mundo e nas pessoas, e que nós sejamos, então, adultos que possamos proporcionar isso a cada um deles. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Jane Valente, muito bom poder contar com a senhora. Eu peço que desative, por gentileza, seu compartilhamento de tela, para que possamos continuar com o nosso momento aqui. Que legal, né? Foi muito bom. A senhora pode desativar sua câmera também. Estamos chegando agora no momento em que nós vamos passar para a animação Float, da Pixar, ainda inédita no Brasil, que é a música tema da série Annie e da Netflix, né? Legendada. Oh, meu Deus do céu, o Diógenes está meio besta aqui na hora de ler as coisas. Legendada. E também a palestra com Betsy Smalley, daqui a pouquinho. A Betsy, a nossa querida Betsy. Hello, Betsy. Didi está aqui. Né? Ela já está falando lá. Já a gente vai colocar você no ar. Que é gerente de treinamento da adoção e foster care do Instituto Human Service dos Estados Unidos. E ela vai continuar a parte 2 dos fatores que promovem o sucesso das colocações em família e saúde familiar. Nós vamos agora, então, para a animação Float. O meu amigo Fradinho, é com você. All right. Are you going to be my translator, Gigi? Quando uma criança é retirada da sua família por ter os seus direitos violados, ela precisa de amor, ela precisa de carinho, de acolhimento. Nós somos uma família acolhedora. Eu sou Roseli Cardoso, cidadã repórter de hoje. Este quarto na minha casa foi de um bebê que chegou aqui com 30 dias e foi para adoção com quase 2 anos. Agora é o cantinho de uma menina linda de 4 anos, minha filha de passagem. Famílias acolhedoras, elas acolhem temporariamente uma criança na sua casa. O principal resultado desse serviço é garantir à criança um acolhimento onde todas as suas demandas, todas as suas necessidades são atendidas de uma maneira mais personalizada. O programa Família Acolhedora foi incluído no Estatuto da Criança e Adolescente em 2009, uma experiência que é considerada modelo no país. O trabalho é desenvolvido por 2 instituições, o SAPECA, Serviço Público Municipal, e o Conviver, conveniado à Prefeitura. A gente tem condições hoje de olhar para a nossa cidade e ter uma equipe profissional que possa formar famílias acolhedoras para que a gente tenha, então, o propósito de zerar o número de crianças de 0 a 6 anos no serviço de acolhimento, que hoje significaria a necessidade de 50 famílias. Essa família é outro exemplo de que o acolhimento é um bem maior. Tanto que esse bebê de 60 dias é o 7º que o casal cuida. Quando essas crianças chegam pra gente, eu me dedico sim, de corpo e alma. No município, cerca de 400 crianças e adolescentes vivem em abrigos. Elas poderiam estar numa família acolhedora, mas apenas 10% estão por falta de voluntários. Uma das barreiras é o medo da separação. É você fazer o diferencial na vida dessa criança no tempo que ela está dentro do acolhimento, que você ensinou para essa criança, a vivência de família que essa criança teve, e isso ela leva para o resto da vida dela. Trago no meu coração um momento de cada experiência que nós vivemos. Quer ser uma família acolhedora também? Acesse o site. Eu sou Roseli Cardoso e fui cidadã repórter de hoje.